nossa vida. É óbvio que eu não estou falando aqui que isso depende das minhas forças, porque eu não tenho força para isso. Mas o Espírito Santo que está aí no coração de vocês, é o Espírito Santo que faz vocês perceberem a condição de vocês agora, e daqui a 40 minutos vocês perceberem o que é que Deus quer de vocês. Então a gente precisa nesse momento estar concentrado para entender bem o que a palavra do Senhor, no texto que nós iremos ler, está requerendo de nós. E a gente precisa estar com os nossos ouvidos prontos para dizer: Senhor, dá-me graça. Alguns de vocês dirão: pastor, graças a Deus, porque é exatamente isso que eu tenho experimentado da parte de Deus. Outros dirão: pastor, como eu preciso melhorar. Outros talvez até sairão da mesma forma, mas esse não é o nosso desejo. O nosso desejo, a nossa oração é que você possa também ouvir a voz do Senhor e ser assim edificado por Ele, alimentado por Ele, para que você saia daqui transformado, com um tijolinho a mais na edificação, no edifício que Deus está construindo na sua vida. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós estamos numa série de exposições lá no livro de Jonas, estamos já chegando ao final, né? Eu acredito que mais alguns domingos aí a gente vai terminar, e nós iremos ouvir hoje a voz de Deus na passagem do capítulo 3 de Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo de número 10. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus, e depois deixe sua Bíblia aberta para você ir conferindo e pedindo ao Espírito Santo que Ele vá lhe dando também entendimento. Então, Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao 10, nós já vimos até aqui que Jonas foi rebelde à vontade de Deus. Deus o lança no ventre de um grande peixe. Semana passada teve gente que estava prestando muita atenção e disse: pastor, eu ouvi o senhor dizendo a baleia, mas não era a baleia, viu, irmão? De forma alguma não era uma baleia, até porque se a palavra baleia fosse baleia mesmo, não seria a palavra usada aqui para peixe, traduzida por peixe. Lá no hebraico a palavra é bem específica. Se fosse baleia era uma outra palavra, aqui é um grande peixe. E Jonas foi lançado dentro do ventre desse grande peixe, foi trabalhado por Deus para que no final, depois que ele foi vomitado na praia, ele pudesse dizer: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, não é a minha vontade que vai prevalecer. E aqui Jonas agora, nessa passagem que nós iremos ler, vai perceber os resultados da mensagem que ele levou ali para os ninivitas. Então nós vamos ouvir a voz de Deus aqui nessa passagem. Diz assim, observe na sua Bíblia aí. Se você está sem Bíblia, acompanhe no telão. E se você está em casa sem Bíblia, corra aí atrás de uma Bíblia nesse momento, para você poder também ouvir a voz de Deus na palavra. Diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram. Ou melhor, então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Pai, nós te pedimos, tenhas misericórdia de nós. Tu sabes da nossa limitação, como muitas vezes, Senhor, nossos pensamentos querem ser furtados por outras ideias, por outras coisas, e nós te pedimos, Deus, nesse momento, leva a nossa mente e o nosso coração cativo ao teu trono, para que sejamos edificados na tua palavra. Eu te peço assim por mim, pela tua igreja,
nos abençoe, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso para converter quem Ele quer. Deus é poderoso para mudar o coração. Eu me lembro quando minha mãe conversou comigo, ainda na adolescência, ela me chamou no quarto, depois que os meus irmãos tinham já aceitado o Evangelho, eu fui o último do meu lar, e ela disse o seguinte: Léo, eu queria muito que você pudesse também nos seguir nessa caminhada. E eu lembro que eu respondi a ela: minha mãe, eu não vou de forma alguma seguir essa caminhada, porque eu quero é o forró, porque eu quero um outro caminho, eu não quero seguir nesse caminho aí não, esse negócio de estar na igreja rezando. Eu disse com essas palavras. E aí minha mãe continuou a orar e a pedir ao Deus soberano, que tem poder para quebrar o mais duro dos corações. Quando foi um dia, ela me chamou para participar de um retiro que ia haver na igreja para jovens, e quando eu fui para aquele retiro, irmãos, ouvi a palavra, e a missionária que estava pregando, ela falava muito claramente através de uma ilustração, onde ela dizia que Deus havia enviado Jesus para arrancar ali do lixão vidas e transformá-las para que essas vidas sejam preciosas aos olhos de Deus. E ali aquela mensagem ficou muito clara, era o grande amor de Deus para comigo, e eu comecei a me perguntar, como é que Deus faz isso por mim? Naquele momento Deus começou a quebrar o meu coração, e aquele jovem que dizia, eu não vou de jeito nenhum seguir, Deus muda a minha direção, Deus converte a minha vida, e dali em diante eu entreguei a minha vida ao Senhor e disse, Senhor, minha vida é tua, não tem como, diante do grande amor desse, permanecer como eu estou. A minha vida não é minha, a minha vida é tua, Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele é poderoso. Agindo Ele, quem pode impedir? O que Ele quer fazer, Ele faz. Ele é poderoso. Pelo poder da sua palavra, Ele quebra as cadeias do pecado. Foi assim comigo e foi assim com cada um de vocês. Porque um dia vocês ouviram o Evangelho, vocês escutaram alguém sendo instrumento de Deus, falando a vida de vocês, e aquelas palavras do Evangelho chegou ao coração de vocês, mudando, transformando a vida de vocês. O coração, meus irmãos, que amava o pecado outrora, passou a odiá-lo. O coração que tinha prazer e se lambuzava com o pecado, agora olha com nojo. Porque Deus faz isso no coração de quem Ele quer e Ele é soberano. Nós precisamos entender e confiar, irmãos, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, continua com o mesmo poder que tinha outrora. Porque Deus fala conosco através das Escrituras. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui é como o profeta diz, é como um martelo que esmiuça a pedra. A pedra é dura, mas quando o martelo bate, ela fica esfarelada, né? Assim, quando a palavra é pregada, ela bate no coração endurecido e ela quebra o coração. E aí Deus faz a obra dando um coração de carne, um coração amolecido. Na batalha, irmãos, contra o coração endurecido, é a palavra de Deus, a arma mais poderosa que nós temos. E nós precisamos entender isso, porque nós temos diante de nós, muitas vezes, corações endurecidos, pessoas duras, pessoas que não querem ouvir o Evangelho, pessoas que quando ouvem o nome de Jesus até se arrepiam, e nós precisamos entender e ser fiéis à palavra do Senhor, para que a palavra de Deus, de fato, seja a arma mais poderosa da nossa persuasão. E isso, lembre-se, você tem diante de si filhos, você tem sogra, você tem irmãos, você tem amigos, pessoas com o coração endurecido. Confie no poder da palavra, nós precisamos confiar no poder dela. Por meio dela, o mais duro coração é amolecido e convertido. O coração que queria ir para a direita, que queria seguir numa direção, né, oposta à vontade de Deus, aí Deus muda o coração dele, converte o coração dele e coloca no lugar e na direção que Deus, assim que Ele quer. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas, Deus quebra o coração. E nós precisamos lembrar que a palavra dele continua com o mesmo poder. O texto que nós lemos aqui de Jonas, no capítulo 3, do versículo 5 ao 10, descreve a conversão dos ninivitas, uma grande cidade que Deus tratava aquela cidade como uma cidade importante aos seus olhos. Uma grande cidade daquela época, do Império Assírio, uma grande cidade que Deus, pela sua misericórdia, quis salvar. E via naquela nação, como Ele conhece mais profundo do que nós, a dureza do coração daquele povo, de um povo cruel, de um povo carrasco.
Jonas chega então a Nínive e proclama a palavra de Deus. E a palavra do profeta consistia em duas coisas. Primeiramente, a destruição. O profeta Jonas chega ali e diz: vocês serão destruídos em 40 dias. O texto não diz, irmãos, mas a resposta que os ninivitas dão àquilo que Jonas fala, nos leva a concluir de que Jonas não só falava da destruição. Jonas também dizia: se vocês não se converterem, porque se vocês se converterem, o Deus que é compassivo, o Deus que é misericordioso, vai abençoar a vida de vocês. E vocês então assim serão livres, vocês serão salvos. A maneira como os ninivitas respondem à pregação de Jonas, deixa claro isso para nós. Porque o rei vai dizer: olha, quem sabe Deus se volte para nós diante dessa humilhação que nós estamos passando, diante disso que nós estamos fazendo. Isso evidencia que ele havia também escutado de Jonas, que Deus é misericordioso. Lembre-se que Jeremias já dizia que a misericórdia do Senhor não tem fim. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus olha para o mais terrível, para uma grande cidade terrível, de um povo ruim, vê o coração daquele povo, mas a misericórdia dele, a mão de misericórdia dele está lá estendida para a salvação desse povo. Meus queridos irmãos, caso o povo se arrependesse, como ainda é hoje, caso o povo se arrependa, caso você se arrependa, há, irmão, salvação da parte de Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de refletir com vocês mais detidamente nessa passagem sobre o poder transformador da palavra de Deus. E a mensagem do Senhor nessa noite nos mostrará que nós precisamos confiar na palavra dEle, naquilo que nós temos falado, porque é por meio da palavra dEle que temos proclamado, pregado e falado, que a transformação, a mudança de fato acontecerá. Deus sempre age com o seu povo por meio da palavra. Se você olhar lá no Gênesis, o que é que Deus faz? Deus, para trazer a criação à existência, Deus fala. Deus simplesmente fala. E Ele diz: haja luz, e há luz, haja terra, e haja terra. A palavra do Senhor não é a nossa, é a do nosso Deus, é palavra poderosa. Quando Deus fala a Abraão, Deus fala a Abraão. Abraão não vê nada, simplesmente ele escuta a voz de Deus falando ao seu coração, e a palavra de Deus então dá direção a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ana estava aflita, sem poder gerar um filho, sofrendo debaixo ali da opressão de Penina. E o que é que Ana escuta da parte de Deus? O profeta Eli ali escuta, vê Ana orando, então Ana pede ao Senhor e o profeta diz: vai, Deus te abençoou. Quando Ana escuta a voz do profeta, ele entende: isso é a voz de Deus. A voz, porque Deus fala. E quando Ana então escutou a voz de Deus, foi o que aconteceu posteriormente. Ela pôde gerar um filho, porque a palavra do Senhor é poderosa. Então, nessa noite, eu gostaria de refletir com vocês sobre o poder transformador da palavra de Deus, que nós iremos ver no que essa palavra fez ali nos ninivitas, na vida dos ninivitas. Meus irmãos, veremos que a palavra de Deus, ela é poderosa para converter do mal o mais duro coração. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como você está, com quem você conversou nessa tarde. Talvez você percebeu a dureza de um coração. E talvez a sua oração foi: Senhor, muda esse coração. Transforma essa vida, porque eu não aguento mais. Talvez você tenha dito até assim. Ou esteja até desanimado, dizendo: eu não vou mais falar, porque eu não aguento. Eu falo, não vejo mudança nenhuma. Então, eu queria que você pudesse observar comigo aqui o poder que há na palavra de Deus. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que a sua palavra tem poder. A palavra que muda e converte o coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você é apenas um instrumento que Deus usa para converter o coração. Mas o poder sobrenatural só acontece quando é a palavra de Deus que sai dos teus lábios. Quando é você sendo instrumentalizado por Deus para mudar a vida de alguém. Então, vamos refletir um pouco mais sobre o poder transformador da palavra do nosso Deus. Mas antes de seguir, nós precisamos aqui lembrar de algumas coisas. Já falamos tanto aqui sobre os ninivitas, como eles eram terríveis, mas eu queria lembrar um pouco mais a você, para você perceber, irmãos, como foi grandiosa a obra que Deus fez ali nos ninivitas. Os assírios, eles eram conhecidos por ser um povo impiedoso. O império assírio não era só uma nação, era todo um império.
um império. Era um povo impiedoso. A cidade de Nínive era uma grande cidade e era uma das residências reais do Império Assírio. Isso quer dizer que, vez ou outra, reis habitavam ali naquela cidade, moravam ali naquela cidade, e aquela cidade era uma das cidades mais importantes do Império Assírio. Ali era a pousada de reis, e naquela época, Nínive era uma das cidades mais importantes, seria o equivalente para a nossa nação, a cidade de São Paulo, né? Ou então a cidade de Brasília, onde está ali o governo da nação. A crueldade dos assírios daquela nação, irmãos, era famosa. E nós já falamos aqui de algumas delas, e eu quero lembrar a vocês. Dentre elas, a história nos conta que os assírios, eles praticavam a tortura, o empalamento, que nada mais era do que pegar os adversários e enfiar numa estaca, de maneira que a estaca entrava por baixo e saía pela boca. É chamado de empalamento. A decapitação, ou seja, qualquer inimigo, adversário que era captado pelo exército, sua cabeça era cortada e montes de crânios eram juntados na porta da cidade para que os inimigos ficassem aterrorizados com aquela cena. Além disso, o esfolamento, que era nada mais do que abrir os seus inimigos vivos, matando crianças, inclusive, porque na mentalidade dos assírios era assim: criança vai dar trabalho, então criança para nós tem que ser morta. E aí os assírios faziam tudo isso. Quando a gente lembra, irmãos, de toda essa crueldade dos assírios, nós entendemos um pouco porque que Jonas reluta em levar a misericórdia ali àquela cidade. Porque Jonas não quer que a misericórdia e a compaixão de Deus alcance os ninivitas. Jonas não queria ir a Nínive, porque aquele povo era povo cruel, e o que Jonas queria era que houvesse o cumprimento de apenas uma palavra de Deus, e qual era? A destruição. Ele queria: Deus, destrói esse povo, manda do céu fogo, faz cair aí uma saraiva dentro dessa cidade para que esse povo seja destruído, mas misericórdia, conversão e salvação não, Senhor. E Deus tem que tratar o coração de Jonas. Quando eu leio essa passagem e reflito um pouco mais, eu me identifico, irmãos, de uma maneira com Jonas aqui, que eu vejo como eu sou ruim, eu sou cruel. Irmãos, eu me identifico aqui pelo menos de duas formas com Jonas. Primeiramente, quando eu vejo um ímpio fazendo mal. Quando a gente vê um homem sem Deus fazendo mal, qual é a sensação que vem ao coração? Pai, destrói ele, mata ele, Senhor. Mata ele, não deixa ele com vida. Irmãos, a gente vê alguém ruim fazendo uma ruindade ao outro, a gente diz: Senhor, esse indivíduo não pode continuar com vida. E nesses momentos eu percebo como o coração de Jonas, irmãos, que viveu tanto tempo atrás, ainda pulsa dentro de cada um de nós, né? Porque a gente pensa do mesmo jeito: Senhor, destrói, mata logo, afasta ele, tira ele da minha vida. Eu ainda me identifico com Jonas, irmãos, muitas vezes Jonas usurpando a missão de Deus, usurpando, usando de forma errada, né, o meu lugar, porque eu tomo o lugar de Deus, e aí eu trato Deus muitas vezes como um senhor adestrado que vai fazer o que eu quero e não o que Ele quer. Como se Deus, na sua soberania, se colocasse ao meu serviço e dissesse bem assim: ó, o que tu pedires e tu quiseres, eu vou fazer, porque eu sou aqui aquele que faz o que tu queres. Irmãos, Deus não é como um cão adestrado, que a gente diz: senta, e ele senta, levanta, e ele levanta. Meus irmãos, Deus é soberano, nós somos servos e Ele é Senhor, Ele é o Rei das nossas vidas, a vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. Jonas simplesmente vai para o Senhor e diz: não vou, Senhor, para Nínive não, eu vou para Tarsis eu vou, porque lá, quem sabe, eu vou me esconder da Tua presença. Irmãos, quantas vezes eu não estou assim, quantas vezes você também não está? Você sabe o que Deus quer da sua vida, você sabe o que Deus quer para você nessa semana, você sabe o que você precisa fazer amanhã, mas você acha que Deus é aquele serzinho adestrado, aquele animalzinho de estimação que você diz: olha, faz assim, e ele faz, e Deus diz: não, não é como você quer, é como eu quero, eu sou soberano sobre a sua vida, quem te criou foi eu, você não me criou, eu que te criei. Meus irmãos, veja mais de perto aqui essa passagem, e veja o que Deus fez através da palavra proclamada por Jonas ali em Nínive. Note como o poder de Deus, através da palavra dele, pode converter o duro coração. O que é que Jonas faz ali dentro daquela cidade? Fala. O que é que o profeta diz? Vocês vão ser destruídos.
E provavelmente vocês, se arrependerem, receberão a misericórdia de Deus. O que era o profeta, senão aquele que diz o assim diz o Senhor, o instrumento de Deus, aquele que traz a presença de Deus para frente, para diante do seu povo e diz, olha, aqui é Deus quem está falando. Está lá Jonas falando dentro da cidade de Nínive, e aí observe que o que Jonas fala é palavra de Deus, é o que ele recebe da parte de Deus. E eu queria que você notasse comigo aqui no texto, deixe sua Bíblia aberta. Primeiramente, meus irmãos, a palavra proclamada por Jonas alcançou primeiramente quem? O povo de Nínive. Irmãos, o trabalhar de Deus ali na mudança daquele povo começou pelo povo comum, pela plebe, por aquele povo que estava ali espalhado dentro daquela grande cidade. No versículo 5 diz assim, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. A primeira frase diz, os ninivitas creram em Deus. O que vem a seguida nada mais é do que o escritor, provavelmente Jonas, dizendo como foi que isso aconteceu. Como foi que ficou evidenciado que de fato eles creram na mensagem que ouviram da boca de Jonas? Quando eles então rasgaram as suas roupas, rasgar a roupa aqui significava, irmãos, humilhação, vestir-se de pano de saco, é para dizer em outras coisas, Senhor, eu não valho nada, Senhor, eu sou pó, Tu és maior do que eu não sou nada, Tu és tudo. Meus irmãos, a mudança espiritual e social em Nínive começou com a pregação, isso é interessante de se notar. Jonas pregou a mensagem de juízo e misericórdia ao coração do povo, e essa mensagem pôs em chamas o coração daquele povo que se lançou aos pés de Deus em arrependimento. A evidência disso fica clara quando diz que eles se vestiram de roupa de pano de saco e jejuaram, passaram a não comer nada. Observe que o operar de Deus começa no meio de quem? Do povo. É no meio do povo, não foi uma liderança, um cabeça, um rei que disse, agora vai acontecer a conversão, tem que todo mundo se converter. Não, foi a palavra de Deus trabalhando ali na base daquela sociedade, na base daquele povo. A palavra de Deus é o canal, meus irmãos, por meio do qual Deus opera a mudança que deseja. E nós precisamos lembrar disso, porque a Bíblia está repleta de exemplos disso. No ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, observe o que diz Mateus 4, versículo 23. Abra a sua Bíblia e acompanhe, por favor. Diz o seguinte, Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Meus irmãos, o que é que Jesus fazia? Ensinava e pregava. Porque é o ensino e a pregação, irmãos, que Deus utiliza para quebrar e mudar o coração. Jesus estava ali ensinando, sentava nas sinagogas, explicava os termos da palavra, mostrava o cumprimento daquilo que estava para acontecer, e ele pregava. E a pregação nada mais é do que uma chamada à mudança e à transformação. Jesus dizia, mudem, se arrependa dos seus pecados, deixem de confiar no ensinamento de homens, confiem na palavra de Deus. Mas não é só Jesus que nos mostra, irmãos, essa confiança no poder da palavra. Quando Paulo escreveu aos Romanos, veja na sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 17. Observe aí no texto, Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por onde? Pelo ouvir, pelo ouvir. E o ouvir aqui, o entendimento do que Deus faz, vem por onde? Pela palavra de Cristo. Em outras palavras, quando a palavra é pregada, quando o que nós estamos fazendo aqui é de fato anunciando a palavra de Deus, o que é que acontece? Deus está operando, Deus está mudando, Deus está trabalhando nos corações, Deus está trabalhando na sua vida, que daqui a pouco você vai perguntar, depois que eu escutei aquela mensagem, foi que mudei.
e você vai perceber o que foi que Deus falou ao seu coração. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus se espalhou como chama em palha seca e alcançou o rei da cidade de Nínive e seus nobres. O que Jonas começou a proclamar, e o que era uma mensagem simples, mas na verdade era a mensagem da parte de Deus, começou a colocar fogo em Nínive. O povo começou a ouvir, entrar em jejum, se vestir ali de pano de saco, tirando as suas vestes, colocando as vestes de humilhação, e o rei escuta isso. Eu acredito, meus irmãos, e se você prestar atenção um pouco mais na passagem, você vai perceber isso, que a ação que o rei vai estabelecer lá em Nínive foi motivada porque ou ele fazia isso, ou ele perderia poder. Na verdade, o que Deus estava fazendo ali através dos ninivitas nada mais era do que minando o poder daquele homem, do rei dos nobres daquela cidade. Que quando viram que a palavra de Deus havia alcançado o coração daquela cidade, imediatamente mandou proclamar o quê? Um jejum. E um jejum que nem os animais escaparam. Boi e ovelha ficaram sem comer. Por quê? Porque a palavra de Deus agora havia chegado ao coração da liderança. O avivamento dos ninivitas, irmãos, não começou com os magistrados, mas com o povo. Em pouco tempo, toda a cidade estava aos pés de Deus. Esse agir de Deus, irmãos, nos mostra como deve começar a conversão que queremos aqui em nossa cidade. E eu acredito que a conversão que nós queremos, ela deve começar conosco, com o nosso coração, de fato, inflamado pela palavra de Deus. Coração que nos mova a viver em arrependimento e humilhação diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus naquilo que nós fazemos, para que, irmãos, quando isso contagiar, de fato e de verdade, porque Deus é quem faz isso, aí os magistrados digam, a gente não tem outra solução, senão seguir o que esse povo está fazendo. O que esse povo está fazendo. Meus irmãos, mas aí cabe uma pergunta ao nosso coração. Será que há fogo em nós? Será que a palavra de Deus já está queimando em nós? Será que nós já estamos em jejum e vestidos com panos de saco para que a nossa vida contagie outros? Meus irmãos, nossos corações estão realmente comovidos com a misericórdia e o amor de Deus para conosco, de maneira que nos mova a agir em coragem. Hoje à tarde eu ouvia um sermão do Charles Spurgeon, um pregador batista, irmão, chamado Príncipe dos Pregadores. Eu ouvia em um dos seus livros, e ele falava, irmão, sobre um dos sinais de que nós estamos crescendo na graça. E um dos sinais que estamos crescendo na graça é a vida com Jesus, é a comunhão com Jesus. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele disse que quanto mais convivemos com Jesus, mais coragem nós temos para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, sem ficar medindo palavras, para falar de Jesus, sem aquele, o que é que vão dizer de mim, o que é que vão pensar de mim, quando nós estamos convivendo com Jesus, numa comunhão verdadeira, irmãos, Ele nos faz crescer na graça de maneira que a gente não teme mais. Sabe aquela festa lá de família que você fica, poxa, aqui não é o lugar para conversar sobre isso, porque o lugar é lá na igreja, né? A gente vive num dia que tem uma turma aí que quer que a gente fale o Evangelho, a gente pregue o Evangelho exclusivamente na igreja, né? Que a gente não torne pública a nossa fé. Eles dizem, muitas vezes não dessa forma, mas nas decisões que tomam, que a nossa fé ela tem que ficar restrita às quatro paredes do templo, para que o cristianismo não tenha força publicamente. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Mas Jesus não nos chamou para ser o sal da igreja, né? Jesus não nos chamou para ser a luz de quatro paredes. Ele nos chamou para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo. E para ser a luz do mundo. Mas para ser a luz do mundo e o sal da terra, a gente não pode viver medroso. A gente não pode ter medo. A gente não pode. O povo lá em Nínive, irmãos, quando ouviu aquela mensagem e foram tomados pelo poder de Deus, aquele povo, irmãos, teve o seu coração posto em chamas, de forma que passou a preocupar as autoridades, passou a preocupar aqueles que estavam no poder e que pensaram o que é que a gente tem que fazer com esse povo, senão aceitar o que eles querem. Meus irmãos, é assim que Deus
opera, e Deus pode operar em nossos dias. Agora, usando as palavras de Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vão ouvir se a gente fica calado? Como é que vão ouvir se a gente tem medo de falar? Se a gente fala de tudo no mundo, menos da palavra que pode, de fato, mudar verdadeiramente o coração. Meus queridos irmãos, a resposta dos ninivitas não foi mera formalidade, mas um clamor profundo pela misericórdia de Deus. E a gente precisa entender isso. Eles ouviram o que Jonas estava falando, mas eles não disseram como fazem os muçulmanos, né? Vamos cumprir um rito para que tudo funcione diante de Alá. Não. Porque a fé bíblica cristã, ela começa no coração. Não adianta cumprir ritos. Como diria lá o profeta, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe o que significa isso? Melhor é você ter um coração obediente do que cumprir sacrifícios, ritos sacrificiais todos os dias. Não vai, o rito não vai fazer nada. O que estava acontecendo ali em Nínive nada mais era, irmãos, do que um ato de reverência sobrenatural. O coração estava sendo quebrado daquele povo. Aquele povo não estava em mera formalidade, mas estava agora pronto a clamar profundamente a Deus e dizer: Senhor, tenhas misericórdia de nós, Senhor, não nos destrua, não nos destrua. Irmãos, quando é a voz de Deus que realmente ressoa no coração, o resultado é o arrependimento e o temor. Observe no versículo 8, que diz, ainda dentro do mandado do rei, ele diz: todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O que é que o rei manda fazer? Vai todo mundo agora fazer o que vocês já estão fazendo. Porque o povo já havia sido alcançado. Vocês agora se vestirão de pano, farão um jejum, e o rei ainda diz mais: até os animais, bois e ovelhas, ninguém vai comer nada. Porque aí vocês vão fazer o quê? Vocês clamarão fortemente a Deus. Interessante. O rei sabia que aquilo ali ia levá-los a fazer o que é clamar. E o que é clamar? Pedir, orar, falar com Deus e dizer: Senhor, tenhas misericórdia de mim. Senhor, faz alguma coisa sobre mim. Senhor, nos salva, nos livra, não nos deixa morrer. Meus irmãos, aí no versículo 8, ainda ele diz, né? E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Que é isso? Conversão, arrependimento. Deixa eu fazer aqui uma observação. Eu tenho uma ligeira impressão que quando nós falamos de arrependimento, a sensação que, o conceito que está por trás, e é uma impressão minha, quando falamos de arrependimento, é um conceito de que é um sentimento. Arrependimento é um sentimento. E como é que eu sei disso? Porque quando a gente diz que está arrependido, a gente chora. E aí tem gente que acha que esse chorar e essa tristeza é arrepender-se. E não é. Porque você pode fazer como Esaú, chorar, mas não se arrepender. Você pode se entristecer e ainda assim continuar repetindo o mesmo erro, fazendo a mesma coisa, cometendo as mesmas tolices, não se esforçando para ter uma vida nos caminhos do Senhor, na retidão do Senhor. Então, arrependimento é quando nós estamos dispostos a dizer: Senhor, eu não vou mais continuar lá, minha vida agora vai ser outra, eu vou mudar, Senhor, me dá graça para isso, me dá poder para isso, me dá poder para que meus pensamentos, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, seja o que Tu queres para mim. Meus irmãos, quando a palavra chegou ali aos ninivitas, eles se converteram. Diz o texto aqui que foi conversão verdadeira. Eles simplesmente deixaram de ser violentos como eles eram violentos, como diz a passagem aqui. Ou seja, cada um se desviou do mau caminho, se voltando para Deus, e agora o profeta Jonas tinha uma grande responsabilidade de ensinar também qual era o caminho de Deus, do Deus de Israel. Meus irmãos, o clamor esperado dos ninivitas estava também acompanhado da esperança, porque eles estavam clamando, eles estavam pedindo: Senhor, nesses 40 dias não nos destrua, mas eles sabiam também que havia uma esperança, e a esperança deles estava na misericórdia do Senhor. No versículo 9, observe aí, diz: quem sabe, é uma pergunta retórica,
talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Né? Quem sabe, depois do jejum, depois de nos vestirmos de pano de saco, quem sabe Deus não mude de ideia. Deus, ao invés de nos destruir, Deus nos salve. Agora, essas palavras que o rei manda proclamar ali em Nínive, são palavras, irmãos, que estão encharcadas de esperança. Esperança essa que Jonas provavelmente disse: se vocês se converterem, Deus vai abençoar a vida de vocês. Se vocês se converterem, a mão de misericórdia de Deus vai cercar vocês de todos os lados, e vocês não vão ter o que temer, porque Deus vai abençoar a vida de vocês. Então, irmãos, eles tinham a esperança, e por isso que eles dizem, né? Quem sabe Deus muda de ideia, quem sabe Deus não destrua, quem sabe Deus afaste de nós a sua ira. Deus, então, irmãos, soberanamente mudou os seus planos diante dos ninivitas. E aí no versículo 10, observe, Deus viu o que fizeram. O que foi que eles fizeram? Eles se vestiram de pano de saco em humilhação, eles se converteram, eles se arrependeram, e aí se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Tudo isso aqui começa com o quê, irmãos? Com Jonas falando a palavra. Com Jonas proclamando a palavra de Deus, sendo obediente ao que ele ouviu e o que ele recebeu da parte de Deus. Pastor, que sentido tem isso para nós hoje? Deixa eu ser mais claro para você. Você tem uma Bíblia aí na sua mão, no seu celular, no seu computador. Você tem essa Bíblia. Essa Bíblia é poderosa. Há lugares, irmãos, que essa Bíblia não é permitida nem entrada. Há lugares que tem pessoas que leem essa Bíblia que você carrega tão livremente, né, em pedaços, porque não pode levar o livro completo. E essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa, e os homens que não temem ao Senhor, eles sabem muito bem disso, que eles não querem que essa palavra seja pregada. Eles querem que você fale de muitas outras coisas, muito mais do que da palavra de Deus. É isso que eles querem. Porque eles sabem que se você começar a falar dessa palavra como profeta de Deus, no seu lar, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive, irmãos, uma mudança sobrenatural pode acontecer. E nós precisamos lembrar disso. A resposta de arrependimento foi positiva diante de Deus. E Deus se manifestou então com compaixão. Quem escuta a palavra de Deus tem diante de si dois caminhos, como você nessa noite tem ao ouvir essas palavras que eu estou aqui pregando. Primeiro deles, seguir pelo caminho do castigo eterno por causa dos seus pecados. A sua condição natural é de pecador. Quando você escuta a palavra de Deus em alguma área da sua vida, ou na sua vida completa, se você não for um cristão, Deus quer mudança. E ao ouvir a palavra de Deus, você pode simplesmente dizer assim: não, prefiro estar aqui, debaixo da ira, dando um murro em cabeça de faca, ou dando cabeçada aí nas paredes da vida. Ou então você pode, irmãos, optar e seguir pelo caminho do socorro de Deus através de Cristo Jesus. A palavra, uma vez pregada, ela nos dá esses dois caminhos. Deus, ele tem misericórdia para quem se arrepende, para aquele que sabe que precisa do socorro de Deus, que precisa ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra entrar no coração e causar a mudança que ela causa, para que os frutos sejam visíveis. A palavra nessa noite está sendo aqui lançada como uma semente, que a gente lança lá no solo, né? E aí a semente sendo lançada lá, o terreno sendo fértil, aquela sementezinha ela cresce e ela dá o seu fruto. Meus irmãos, essa palavra precisa ser respondida por nós, e a resposta que Deus quer para os nossos corações é: sejamos fiéis a ela, confiemos na palavra dele, vivamos, irmãos, na palavra que Deus assim colocou para nós, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é a palavra de Deus, que nos coloca sobre a bênção, ou também nos coloca sobre a maldição, porque quem escuta a palavra de Deus, que sai dos lábios de Cristo Jesus, mas não obedece, está debaixo de maldição, está debaixo de juízo.
Jesus disse certa vez, olha, eu não vim para condenar. Não vim para condenar. Não era essa a missão dele. Jesus veio para salvar. Jesus veio para redimir o seu povo. Mas aqueles que rejeitam a redenção, eles já tomam para si o juízo. A escolha deles é uma escolha de juízo sobre a vida deles. Então, meus irmãos, eu pergunto, em que posição você está? Em qual dos caminhos diante você se vê e você, nessa noite, está determinado a seguir? A palavra sempre nos coloca ou diante do castigo ou diante da salvação. Os ninivitas ouviram a palavra de Deus e eles decidiram se agarrar à misericórdia do Senhor. A palavra de Deus continua poderosa em nossos dias. Ela não perdeu o poder. Ela não é como aquele carro que você tem e com o uso se desgasta. Você vai usando, andou lá 70 mil quilômetros, 100 mil, seu carro já não funciona mais do mesmo jeito, não é assim? A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é sempre viva. E o poder que há nela, irmãos, continua atuando entre nós. Assim como foi pela boca do profeta Jonas, a palavra que nós carregamos, a Bíblia Sagrada, ainda continua poderosa. Poderosa, meus irmãos. Ela é capaz de converter, de mudar o coração do mais terrível pecador, aquele que você diz, pastor, para esse não tem jeito. Para Deus tem jeito. E o instrumento e a arma para que a gente possa ver essa mudança é a palavra dele. Se você está até chateado porque o coração é muito duro, difícil, use a palavra. Fale da palavra. Fale aquilo que Cristo falou. Nós devemos confiar nisso, irmãos, e não nos calar, não ficarmos em silêncio achando que se nós não falarmos nada, tudo vai acontecer. Precisamos falar. Nós somos o povo da palavra, porque o nosso Deus é o Deus da palavra, o Deus que fala. Aproveita essa semana para praticar o que nós aprendemos aqui, através do que Deus fez nos ninivitas. E eu queria sugerir para você duas coisas, para a gente encerrar. Primeiramente, pregue o evangelho àqueles que você julga serem terrivelmente pecadores. Quem são esses que nós julgamos ser terrivelmente pecadores? Aqueles com quem nós não queremos nos relacionar de jeito nenhum. Que você diz, esse aqui eu não vou nem chegar perto porque esse aí não tem jeito. Escute bem, pregue o evangelho. Porque até para esta pessoa que você julga que seja terrivelmente pecador, e cuidado, para que o seu juízo não seja um juízo de orgulhoso, de quem acha-se superior. Nós não somos superiores, somos diferentes. Temos muitas diferenças, mas o pecado, irmãos, que há no coração de A, há no coração de B também. Então, essa semana, lá no seu trabalho, lá na sua universidade, na sua escola, lá na sua empresa, pregue o evangelho. Eu não estou falando aqui de você só pregar a salvação, pregue também aquilo que Cristo ensina, as virtudes e a sabedoria de Deus, para você ver o que Deus faz. Pregue isso. Irmãos, eu lembro que quando eu comecei o ministério, aqui na igreja, eu lembro que a primeira grande prova que Deus me deu foi quando eu tive que aconselhar um casal, né, já vivido, experimentado aqui da nossa igreja, né? E eu confesso que eu saí de casa pensando como é que eu vou dizer alguma coisa para esse casal que tem idade para serem meus avós. O que é que eu vou dizer? Estava lá o casal numa situação extremamente difícil. Eu lembro quando eu entrei no carro, Deus, através do Espírito Santo, falou ao meu coração, leia a palavra. Leia a palavra. E eu lembro que eu cheguei lá naquela casa e sentei lá na sala, peguei Efésios capítulo 6, e eu disse, olha, você vai ler esse texto, e ele vai ler isso aqui, e aí eu sei que os dois que estavam em pé de guerra, irmãos, a ponto de se divorciaram, começaram a ler a palavra, e eu ainda não entendia o poder que a palavra tinha, irmãos. Quando eles começaram então a ler a palavra ali, foram vendo o que é que Deus estava falando na palavra, e o Espírito Santo que estava dentro do coração deles começou a mostrar a eles a verdade do texto. Irmãos, não foi a minha sabedoria, que eu não tinha sabedoria de nada, foi o poder da palavra. Aqueles dois olharam um para o outro e disseram, meu amor, a gente vai mudar de ideia.
esse negócio de separar, de vamos mudar de ideia, acabou. Pastor, pode ir para casa, se preocupe não, está tudo resolvido aqui. E eu fui para casa e foi que eu disse: Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra continua poderosa. Ela não muda, irmãos. Talvez você esteja tentando resolver as coisas na persuasão dos seus argumentos, mas é a palavra, irmãos, que é como espada cortante de 2 gumes, que vai até no mais profundo. Quem é capaz de mudar e de convencer e de converter? Então, essa semana, aquela pessoa que você conhece, pega aquilo que você está meditando, pega aquilo que Deus tem falado, fale para ela, fale para ele. Deixe que Deus te use como instrumento na vida dele e na vida dela. Uma segunda sugestão que eu lhe dou nessa semana, diante do que você ouviu: reflita na sua vida se não está na hora de mudar os seus planos e falar mais de Jesus. Porque você quer uma mudança. E eu acho que é isso que eu estou falando aqui. Se a gente não entender direito, a gente pode se frustrar e se entristecer demais. Porque, irmãos, a única coisa que ainda pensamos ser capazes de mudar são as direções da nossa própria vida. Mudar a vida do outro é difícil, irmão. E às vezes a gente está chateado, emburrado, porque a gente quer que o outro mude. Mas só quem é capaz de mudar o outro é Deus. E nós não somos capazes disso. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: reflita se não está na hora de mudar os seus planos e falar mais de Jesus. Não é você quem muda, é a palavra que sai de você. Quem mudou os ninivitas não foi Jonas. Se Jonas fosse falar, eu fico imaginando até o tom de Jonas falando: ó, Deus vai destruir vocês. Mas se vocês se arrependerem, Deus vai converter vocês. Sabe aquele tom de quem não quer falar, né? Quem não está nem afim de falar nada? Eu imagino Jonas falando assim. Mas a palavra não era de Jonas, a palavra era de Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: você talvez esteja triste, e não, eu estou muito chateado, porque aquilo não muda. Está na hora de mudar os planos. Usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Margot dizia uma coisa muito interessante, e ela fazia. Quem teve a oportunidade de entrar na casa pastoral, na época do pastor Antônio Pedro e a missionária Margot, carinhosamente chamada de Margot, onde você entrava tinha um texto bíblico, lembram disso? Você entrava até no banheiro, se você entrasse, tinha lá um texto bíblico. E ela uma vez me disse, ela disse: Léo, esses versículos são poderosos, porque são a palavra de Deus. Então, a pessoa que chega na minha casa é abençoada logo quando ela chega, e ela entrando ali, ela vai fazer um tour pela Bíblia. Porque vai ter versículo na sala, versículo no banheiro, versículo na cozinha, e Deus querendo falar, aquela pessoa vai olhar lá e vai dizer: agora eu sei o que Deus quer, porque olha aqui o texto, está na parede. Mude seus planos. Deixe de querer ganhar na força do argumento. Confie na força de Deus. Só quem pode mudar o outro é Deus. E a palavra que sai da boca do nosso Senhor, que está aqui nas nossas mãos, ela é poderosa para fazer a mudança que o nosso coração tanto anseia, que é a mudança de Deus, não é a nossa mudança, a mudança de Deus. Que nessa semana Deus nos ajude, que a gente receba dele a graça para ver a sua palavra produzindo, mudando, alterando, fazendo aquilo que ele deseja fazer. Se crê nisso, diga amém. Pois vamos orar? Vamos orar, eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça e a iluminação para entendermos essa semana o que precisamos fazer. Então vamos orar nesse momento. Oh meu Pai, eu te louvo, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, porque a Tua palavra é poderosa, Senhor, ela não muda, ela continua com o mesmo poder que tinha lá naquele tempo dos dias de Jonas, Senhor, ela tem em nossos dias. E nós te pedimos, Senhor, que no decorrer dessa semana, que o Senhor nos leve a ter uma confiança maior na palavra do que em nossos argumentos ou em argumentos dos homens, que nós venhamos pôr a nossa certeza naquilo
que o Senhor nos ensina aqui nas Escrituras. Meu Deus, eu sei que quando a tua serva ou o teu servo, Deus, abrirem os lábios, ou quem sabe até mandar uma mensagem com a tua palavra, ela vai encontrar o lugar, ela vai encontrar pouso, Senhor, porque o coração do teu povo anseia por ouvir a tua voz, anseia por saber a tua direção. Eu também te peço, Senhor, para aquela vida endurecida, terrível, Senhor, que temos visto, que o Senhor nos dê a graça, para que a tua palavra, Deus, permaneça em nossos lábios, em nossos argumentos, para que a persuasão não seja, Senhor, do homem, mas seja do teu Espírito, e que nós vejamos os frutos da semelhança com Cristo, da conversão verdadeira. Oh, meu Pai, eu sei que tu podes fazer isso, e é a ti, Deus, que nós pedimos nessa noite. Nos ajuda, trabalha em nosso coração também, Senhor, nos ensina a ouvir a tua palavra, Senhor. Não deixe que venhamos estar ouvindo a tua palavra pensando só nos outros, mas também nos leva a pensar em nós mesmos. Senhor, quantas áreas da nossa vida, Senhor, não precisam ser alcançadas por ti, Senhor. Quantas áreas da nossa vida nós precisamos dar mais ouvidos ao Senhor do que ao nosso próprio coração, e nós te pedimos nessa noite que a tua palavra, Senhor, ressoe fortemente em nossos corações, e que a nossa vida não seja mais a mesma, Senhor, ao ouvir a tua voz. Pai, eu te peço assim, abençoa-nos no decorrer dessa semana, seja com cada um dos teus servos, livra-os do mal, toma também aqueles que estão enfermos, Senhor, e que estão acompanhando nessa noite esse culto em casa, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Assim eu te peço, com a certeza de que o Senhor há de fazer bem mais, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se